Como já foi falado aqui, né, sobre as pessoas, os irmãos que por alguma razão não estão conosco, quero dizer que eles são importantes sim, carecem sim das nossas orações, mas eu vou pedir para você que, graças a Deus, porque você está aqui, porque eu estou aqui, e que a palavra, ela vai vir sim ao encontro dos nossos corações, ela vai vir sim ao encontro das nossas necessidades, e eu sei que Deus vai falar conosco nesta noite. O tema que nós vamos trabalhar nesta noite, ele é, talvez, para alguns, vai despertar alguma curiosidade, mas o nosso tema, ele não é um tema, vamos dizer assim, extraordinário, isso nunca foi falado, não, pelo contrário. É o tema que nós precisamos viver todos os dias, é a renúncia, tá? O nosso tema nesta noite que nós vamos trabalhar é renúncia. E eu vou convidar você a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. E nós vamos estudar no capítulo 16, a partir do versículo 24. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós vamos ler a partir do capítulo 24. Por que renúncia? Né? E aqui eu já quero fazer uma introdução para nós entrarmos então no nosso estudo. Por que renúncia? O que significa renúncia? O que significa renunciar? Tá? Renúncia, ela tem a ver com abandonar, com rejeitar. Ou seja, não quero mais, acabou. Aí eu vou usar um exemplo hoje que é algo que, se não todos, mas pelo menos a grande maioria aqui vive. Né? Por exemplo, não vou mais acessar Facebook. É uma renúncia. Acabou, não quero mais, rejeitei. Tá? Não estou dizendo que você vai ter que fazer isso, eu só usei como exemplo, tá? Que é algo aí que nós estamos vivenciando. Então a renúncia é isso. Renunciar é rejeitar, é abandonar, é não querer mais. Acabou. Tá? Isso é renúncia. Então por que nós vamos trabalhar a renúncia? É algo que Jesus requer dos seus discípulos. É renúncia. Mateus capítulo 16, a partir do verso 24. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua palavra, agora lida e expostas a nós. Peço em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa estar ministrando aos nossos corações nesse tempo. Esvazia-nos, ó Deus, de nós mesmos, e que do meu intelecto, Senhor, não possa proceder coisa alguma, mas tão somente, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos anunciar nesta noite. Fale conosco, pois é o que nós desejamos, é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Oramos já agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O Senhor Jesus, então, ele vai fazer esses desafios para os seus discípulos. É engraçado como que o Evangelho toma rumos na nossa história. E talvez hoje a gente pensa que, ou muitos pensam, ser discípulos de Jesus, e talvez alguns pensam que é tão bonito, é tão bom, e além de ser bonito e bom, nós vamos ganhar o reino. Não deixa de ser verdade. Mas ser discípulo de Jesus vai requerer de nós algo muito mais do que achar bonito, do que achar belo, do que achar prazeroso.
Ser discípulo de Jesus vai requerer de nós renúncia. É isso que Jesus está dizendo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E eu já quero partir então para a nossa primeira lição, pensando nessa questão da renúncia. O renunciar a si mesmo. Eu quero perguntar alguma coisa e se você, por favor, me ajude. Como que se renuncia à própria vida? Como que se renuncia à própria vida? Me dá um exemplo. Como que se renuncia à própria vida? Porque é isso que Jesus está dizendo. Você quer ser meu discípulo? Então renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Como que se renuncia à própria vida? Tirar a força do eu. Muito bem. O que mais? Como que se renuncia a si mesmo? Oi? Renunciar às vontades próprias. Muito bem. O que mais? A renúncia. Isso que os irmãos falaram, está certo. A gente tem que renunciar ao eu, renunciar às nossas próprias vontades. Mas há um exemplo de renúncia que é o exemplo que todos nós, seguidores de Cristo, devemos seguir, devemos exercer, vamos dizer assim, nesse tempo que nós vivemos como discípulo de Cristo. O Senhor Jesus é o maior exemplo de renúncia. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Jesus, ele vai abnegar-se de tudo para viver na essência a vontade do Pai. Renúncia também pode ser quando você renuncia à sua vida. Por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram que abandonar o emprego para cuidar de algum parente que ficou doente. Para cuidar, de repente, do pai, ou da mãe, ou da esposa. E teve que abandonar o seu emprego. Outros não vivem a sua vida, ou vivem a sua vida em função de outra pessoa. Para cuidar dessa pessoa em todo o tempo. Ela se renunciou. Conheço casos de alguns colegas que sofreu, um colega em especial, que sofreu uma perda terrível na vida dele e ele teve que renunciar à sua vida própria para cuidar dos irmãos. Renúncia é quando você diz não, exatamente quando você diz não, talvez não até por vontade, né? Talvez você tenha, não, eu não quero mais isso, como eu usei o exemplo do Face, né? Não vou mais acessar, é uma opção. Mas muitas vezes você vai ser levado a renunciar a alguma coisa para se dedicar a outra. Renúncia é isso. E quando Jesus então fala, aquele que quiser vir após mim, e preste bem atenção, Jesus não está dizendo, venha, ou você tem que vir, é uma escolha. Ele está dizendo, aquele que quiser vir após mim, renuncie então a si mesmo, ou seja, abandone a sua vida. A partir do momento que você torna discípulo de Cristo, ele está dizendo, você não tem mais identidade. Você agora passou a ser o meu discípulo, o meu servo. Você vai viver então a minha vontade. No original, a palavra servo aqui é escravo mesmo. Eu não sou mais escravo do pecado, mas me tornei agora escravo da justiça. E escravo não tem vontade própria, querido. Quem exerce vontade na vida do escravo é o seu senhor, porque ele é o seu dono. E nós, discípulos de Cristo, tornamos-nos escravos da justiça. Somos escravos do Senhor. E não temos mais vontade própria. E é aí que a gente começa então a entender algumas questões. Por que alguns então, quando ouviam o discurso de Jesus, começaram a sair de fininha. Alguns pensaram, não, esse negócio não é para mim. Não dá para mim. Eu não quero saber disso, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outras coisas para mim viver. Eu tenho a minha vida. E tomar uma decisão. Mas aqueles que ficaram, aqueles que resolveram serem discípulos de Cristo, renunciaram às suas próprias vidas, para poder então viver a vida em Cristo. E o que isso tem a ver comigo e com você? O abnegar-se.
O viver não mais a minha vida, não mais a minha vontade. Isso tem a ver com a prioridade. Eu não estou dizendo de repente que agora porque nós nos tornamos cristãos, seguidores de Cristo, nós vamos ter que abandonar os nossos amigos, nós vamos ter que abandonar a nossa família, nós vamos ter que se encausular dentro de alguma coisa e vivenciar apenas aqui. Não, não é isso, não é nesse sentido. Mas como os discípulos de Cristo, quais são as minhas prioridades? O que eu tenho priorizado mais? Eu tenho priorizado mais o reino de Deus? Ou eu tenho priorizado o reino dos homens? Eu tenho priorizado mais o evangelho de Cristo? Ou eu tenho priorizado mais a minha vida? Aonde que eu tenho investido mais o meu tempo? Eu tenho investido mais o meu tempo sentado na minha cadeira, acessando o Facebook, ou eu tenho investido mais o meu tempo sentado na mesma cadeira, talvez, lendo a palavra? E alguns podem dizer, não, mas eu estou lendo a Bíblia online. A questão é, aonde que eu estou? O que eu estou priorizando mais? Eu tenho priorizado o meu tempo na caminhada cristã, envolvendo nas atividades da minha igreja local, ou eu tenho priorizado o meu tempo comigo mesmo? Com as minhas coisas, com as minhas, sei lá, com os meus passeios, com as minhas idas e vindas? Ou tenho olhado mais para mim mesmo? Essa é a questão. Então, se eu sou discípulo de Cristo, eu preciso renunciar a um monte de coisa para poder priorizar aquilo que é do reino. E o que é do reino? Jesus fala assim, ele veio e ele, em algum momento da sua caminhada com os seus discípulos, ele fala, eu preciso ir em outras vilas, porque foi para isso que eu vim, para anunciar a salvação também a esses, para anunciar o reino de Deus também a esses. A prioridade nossa como discípulo de Cristo é proclamar e anunciar a salvação. E como que eu faço isso? De repente nós estamos dentro da igreja e não sabemos como evangelizar, por exemplo. Porque muitas vezes evangelizar não é simplesmente entregar um folheto, isso também faz parte. Não é, de repente, a gente fazer um movimento aqui e sairmos um grupo para cá, um grupo para lá, e vamos entregar folheto nas casas, ainda que isso também faz parte. Mas quando eu priorizar de verdade a minha vida com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, não mais eu, mas Cristo realmente vivendo em mim, a minha prioridade então vai ser Cristo. E se eu tiver aqui, eu vou falar isso com muito temor, mas se eu tiver aqui viver o resto dos meus dias em intercessão pela igreja ou pela minha comunidade, então assim eu vou fazer. E quando você faz isso, você não tem mais tempo para outras coisas. O Ricardo muito bem falou aqui sobre as nossas correrias, a dificuldade que temos de visitar um irmão. Mas eu acho que a gente pode sim conversar com os nossos irmãos, ligar para alguém. Eu sei que de repente nós não estamos mais nesse contexto que os apóstolos aqui viviam. O nosso contexto hoje é outro, mas o princípio não mudou. O princípio continua o mesmo. Ainda que vivemos em outro tempo, em outro contexto. Hoje temos lá nossas famílias, temos as nossas necessidades, os nossos empregos. Mas o princípio continua o mesmo. Jesus continua o mesmo e Jesus pede para nós renunciar. E há muitas coisas que nós poderíamos sim renunciar. Para investirmos tempo em oração. Para investirmos tempos em leitura da palavra. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu e você nos desenvolvemos. Crescemos espiritualmente. Desenvolvemos os nossos dons. Ou descobrimos os dons que temos, que o Senhor nos deu. Para quê? Para edificação desse corpo, chamado igreja. Quando eu começo a exercer o meu dom, eu estou contribuindo para o crescimento do reino. E de repente você pode pensar, eu não sei qual é o meu dom. Sabe qual é o primeiro passo para você descobrir o seu dom? É a sua disposição em servir.
É quando você se coloca à disposição de Deus. Deus, eu estou aqui. Eu só não sei o que fazer. É quando você se coloca na disposição. Eu quero servir, Senhor. E não se engane. Porque Deus vai com certeza usar você e vai começar a te dar virtudes que só Ele pode te dar. E você então vai começar a descobrir o seu dom. Eu posso falar isso por experiência própria, porque eu sei quem eu era. Eu não sei quem eu vou ser, mas quem eu era eu sei. E eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu tinha vergonha de falar até bom dia. Mas na medida que eu fui caminhando com Cristo, eu ainda falava hoje pela manhã que eu gosto de lembrar de onde eu saí. Eu gosto de pensar na minha vida lá atrás, antes do Senhor me resgatar. Para mim auto se avaliar. Para mim saber o que se eu estou renunciando a alguns hábitos e costumes que eu tinha, ou se eu continuo dentro dessa prática. E quando eu penso nisso, eu glorifico a Deus. Porque o Senhor me restaurou. E há muitas coisas as quais eu fazia que não faço mais. E por que não faço mais? Pela graça de Deus. Pelo Espírito Santo que o Senhor me deu, que habita em mim. E aí você começa a priorizar agora as coisas que têm relação com o reino. Você não prioriza mais, eu sei que a gente precisa trabalhar, mas há pessoas que valorizam demais o trabalho. Nós precisamos trabalhar, isso é fato. O próprio Deus nos criou para isso. Trabalha 6 e descansa 1. E alguém pode pensar assim, maravilha, né? Eu sou patrão, todo mundo vai trabalhar de segunda a sábado. Né? Tudo bem, aqueles que trabalham, né? No meu caso eu trabalho de segunda a sexta, mas no sábado eu trabalho em casa. Agora, se eu não puder lavar o carro nem no sábado, pode ter certeza que esse final de semana eu não vou lavar. Porque no domingo eu não movo nada. Nada mesmo. Sabe por quê? Porque é o dia do descanso que o Senhor requer de mim. É o dia que o Senhor pede para que nós tiramos para Ele. Como? Participando das atividades que a minha igreja local tem. Eu levanto no domingo de manhã e vou para a EBD. Não para mim dizer assim, ter isso assim... Eu vou para a igreja. Eu levanto no domingo de manhã e vou para a EBD, porque eu inicio. Pense nisso, é o primeiro dia da semana. Deus está te dando o privilégio de iniciar a sua semana na presença dEle e na companhia dos seus irmãos. A escola bíblica dominical é para que nós iniciamos a semana na presença de Deus, na companhia dos irmãos, compartilhando daquilo que aconteceu durante a semana, falando daquilo que o Senhor fez, e depois então desfrutando da presença dEle, estudando a sua palavra. Quando termina então a nossa escola bíblica, no nosso caso aqui termina às 11 horas, então nós vamos para nossas casas, alguns vão para a casa de alguns irmãos, para passar o almoço junto. É o dia que o Senhor requer de nós, para isso, para comunhão, para desfrutar da presença dEle. Talvez algum de nós vão para a casa de familiares e lá temos a oportunidade de falar do amor de Cristo para alguns que talvez ainda não conheçam o Senhor Jesus Cristo. É para isso. E então à noite nós retornamos para a casa do Senhor para fazer essa celebração que aqui fazemos. Para então encerrar o primeiro dia da semana da mesma forma como ele começou, na presença de Deus, na companhia dos irmãos. E agora nós retornamos para nossa casa para então segunda-feira, quando muitos pensam que é o primeiro dia da semana. Não é. É o segundo. É o primeiro dia da semana para aqueles que vivem as suas vidas voltadas para si mesmo. Para aqueles que vivem o seu ateísmo. Mas para o cristão não. Para o cristão é o primeiro dia, é o domingo do Senhor. E aí então na segunda-feira nós iniciamos as nossas atividades, jubilosos, felizes. Porque iniciamos essa semana juntos, na companhia dos irmãos, na presença de Deus. Renunciamos a tudo que o mundo prega. Quando para muitos final de semana é beber, comer carne, nada contra comer carne, beber às vezes. Né? Mas para muitos o final de semana é isso. É você estar junto com as pessoas, é você fazer festa, é você beber um monte, e viver a sua vida para si mesmo. Muitos de nós, amados, perdemos. E eu falo isso com tristeza. Eu não sou tão convertido há tanto tempo assim, não. Eu tenho aí 16 para 17 anos de conversão.
Mas às vezes eu sou assim saudosista, porque eu vejo já no meu tempo de conversão de lá para cá, quantos perdemos o nosso domingo de manhã e olhar para a igreja vazia. Por quê? Porque os nossos amados estão desfrutando daquilo que faz bem para o seu corpo e não para o seu espírito. Mas vai bem para o seu corpo, satisfaz a tua carne, satisfaz lá a tua mente, satisfaz aquelas necessidades que você acha que tem. E perdemos. Ao longo desses anos nós perdemos. E sentimos mais ainda na nossa igreja quando ela é assim, ó, pequena. E sentimos. Mas não pense, não se engane. Quando você vai numa igreja como a nossa igreja mãe, que tem lá seus 5.000 membros, e você chega numa escola bíblica de manhã e vê 1.000 pessoas. Nossa, a igreja está cheia coisa nenhuma, tem 4.000 que não está lá. Perdemos. E por que nós perdemos? Porque nós temos uma renúncia falsa. Nós não renunciamos de verdade. E Jesus está dizendo, se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renuncie às suas vontades. Priorize as coisas que são eternas. Priorize o tempo na presença do Pai. Priorize. Para que você então possa exercer de fato essa renúncia, a qual você diz que aconteceu, a qual você diz que renunciou. E aí então você passa a vivenciar de fato um cristianismo de verdade. E num tempo tão conturbado como esse que nós vivemos. Um tempo tão conturbado. Quando as pessoas são levadas a pagar programas para alcançar milhões de pessoas com heresias, com mentira e com falso evangelho. E elas mesmas, sem se dar conta, financiam tudo isso. Renunciar a si mesmo, abnegar-se, tornar de fato e exercer de fato a escravidão, ser escravo da justiça. Romanos 15:1, o apóstolo Paulo fala, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Deus não nos criou e nem Jesus nos propôs essa oportunidade de segui-lo para agradar a nós mesmos. Não. Muitas vezes vai ser com dor, querido. Muitas vezes vai ser com lágrima. Mas sabe qual que é a vantagem? Primeiro porque quando nós entendemos a renúncia e quando nós servimos de fato Cristo, não é penoso. Não é. No começo parece que é. No começo parece que é, porque nós temos que fazer sacrifício. Nós temos que fazer sacrifício. No início da nossa caminhada com Cristo, depende muito de nós. Dizer não para muitas coisas. Porque o Senhor começou a lapidar a pedra bruta que nós éramos. Não estou dizendo aqui que nós já estamos virados num diamante, mas nós vamos chegar lá para a glória de Deus. Ainda não somos. Como bem diz Filipenses 1:6, né? Ou 6:1, não sei. Mas é Filipenses. Daí, que nem um pastor fez comigo uma vez. Leia a carta do apóstolo Paulo que você vai encontrar. E eu li todas elas. E encontrei. Meia-noite eu liguei para ele. Pastor, achei o texto. Filipenses. Aquele que iniciou em nós a boa obra há de concluir. Então nós ainda não somos um diamante. Mas eu também não posso continuar pedra bruta o tempo todo. A vida inteira. Deus vai me lapidando. No começo é difícil, é dolorido. Porque Ele está tirando as cascas mais grossas, queridos. E aí nós temos que fazer esse sacrifício. Na medida que nós vamos caminhando, a coisa vai se tornando maravilhosa. Por quê? Porque nós já detectamos o nosso dom. Nós já sabemos para quem que nós estamos trabalhando. Nós já sabemos que temos o nome escrito no livro da vida. Nós já sabemos que tudo isso vai contribuir para aquilo que nós vamos entrar e falar agora na nossa segunda lição. Eu quero destacar aqui o verso 25. Queridos, tudo isso que eu te falei até aqui, sobre a nossa renúncia e o viver o primeiro dia da semana que o Senhor requer de nós, iniciando essa semana na presença dEle. E a escola bíblica dominical mesmo. Você pode até me dizer, não, mas eu começo o dia lá orando na presença de Deus. Amém, você faz muito bem, mas é aqui.
É aqui, é na companhia dos seus irmãos, que nós precisamos iniciar o primeiro dia da semana na presença do nosso Deus. Renunciando às nossas vontades próprias, renunciando à carne. Em que contexto que Jesus falou para os apóstolos dele para vigiar e orar, porque o espírito na verdade estava pronto, mas a carne era fraca? Em que contexto? Quando os apóstolos cobiçavam mulher na rua? Quando os apóstolos olhavam para as nudez das mulheres? Não foi nesse contexto que Jesus falou. Foi quando eles cochilavam. Foi quando eles tinham sono e queria priorizar o sono. Muitas vezes falam, eu não vou domingo de manhã para a igreja porque é tão doloroso, então eu já levanto de manhã a semana inteira. Renuncia à carne. Renuncia. Valorize o espírito. Resistir à carne. Foi nesse contexto que Jesus falou. Nenhuma hora vocês poderem vigiar comigo. Foi no contexto do sono. Porque o sono era pesado. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu já levanto de manhã a semana inteira, agora vou ter que levantar de manhã para ir para a igreja domingo. Que cai por terra em nome do Senhor Jesus esse pensamento maligno do inimigo das nossas almas. E que nós possamos, queridos, nesse período que nós estamos vivendo, de um renovo para essa igreja, quando nós vamos deixar de ser congregação, vamos nos emancipar. Isso é motivo de júbilo, de alegria. E quando eu não vejo a igreja jubilosa, quando eu não vejo a igreja feliz, quando eu não vejo a igreja na comunhão dos santos, eu falo, Deus do céu, o que está acontecendo? Será que esse povo não percebeu o passo que nós estamos dando? Será, Senhor? Meu Deus do céu, nós temos que dobrar os nossos joelhos, amados. Temos que dobrar os nossos joelhos, precisamos orar, agradecer ao nosso Deus, renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso sono, orar de madrugada, orar no domingo de manhã, louvar o nome do nosso Deus e estar na companhia dos nossos amados. Para então nós desenvolvermos esse Espírito Santo que o Senhor nos deu e vencermos o nosso pecado, que tão de perto nos rodeia. Nós perdemos quando assim não fazemos. Perda espiritual. Como perdemos espiritualmente? Como se perde espiritualmente? Versículo 25 de Mateus 16. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Nós perdemos espiritualmente quando nós valorizamos mais a nós mesmos, quando nós priorizamos mais a nossa vida, as nossas coisas, o nosso sono, quando valorizamos tudo que esse mundo nos oferece e desprezamos os meios que temos para exercer e crescer na espiritualidade. Queridos, perdão a minha expressão. Quando eu digo desprezar, não é porque eu estou sendo maldoso, não. É porque nós desprezamos mesmo. Nós desprezamos. Nós desprezamos o tempo que temos para estar estudando a palavra de Deus. Nós desprezamos o tempo que temos para estar na oração. Nós desprezamos. E depois não devemos nem sequer choramingar na presença de Deus. Não devemos. O que nós devemos é olhar para dentro de nós mesmos e perguntar para nós mesmos, Deus do céu, em que ponto da minha caminhada eu estou? Em que ponto da minha caminhada eu estou? Nós renunciamos às coisas espirituais e nós fazemos o contrário. E abraçamos as materiais, quando deveríamos fazer diferente. E quando eu olho para a Bíblia, amados, e eu olho para alguns personagens bíblicos, e principalmente para os apóstolos no Novo Testamento, todos eles, sem exceção, desprezaram o mundo da época. Desprezaram o mundo da época, para poder viver então a essência da espiritualidade. Nós no mundo de hoje fazemos diferente. Nós desprezamos as coisas espirituais e abraçamos as materiais. E aí perdemos espiritualmente. Perdemos espiritualmente. Porque o nosso mundo, o apóstolo Paulo fala que nós não somos cidadão da terra, nós somos cidadão dos céus.
Então eu preciso valorizar a minha pátria. Eu não estou dizendo agora que eu devo, sei lá, condenar o meu país. Eu sou compatriota aqui dentro desse país. Mas a minha pátria não é aqui. A minha pátria é o céu. Então eu preciso valorizar o céu. E como que eu vou valorizar o céu? Anunciando aqui nesse tempo existente. Dedicando de fato a minha vida. E como que eu vou fazer isso? Participando. Me dedicando nas atividades que a minha igreja tem. Eu dizia de manhã para algum irmão que algumas igrejas hoje têm atividade a semana inteira. E você pode ir lá todos os dias. Que pelo menos você vai na segunda-feira, tem 3 pessoas lá. Você vai na terça, você não vai ver aquelas mesmas 3 pessoas, mas você vai ver outras 3. Porque há um revezamento. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade, ela não pode estar realmente lá naquele dia, mas ela tem outro dia para estar. Na nossa igreja, nós temos atividade no domingo, de manhã e à noite. Temos atividade no sábado, que é o culto do vencer. E temos atividade na quarta-feira. E temos um grupo que participa aqui na quarta-feira. Mas quando esse grupo não está, a igreja fica vazia. Porque o povo não se reveza. E eu choro mesmo, amados. Eu choro mesmo. Porque nós estamos desprezando o tempo que nós temos para desenvolver a nossa espiritualidade. E nem de longe Deus se agrada. Porque eu preciso dizer não para muitas coisas. Para muitas coisas. Para me poder dizer sim. Para o desenvolver e o crescer no reino de Deus. Nós perdemos espiritualmente quando nós desprezamos aquilo que o Senhor nos dá. Mateus capítulo 27, no versículo 3 e 4. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Que nos importa? Isto é contigo. Quando nós desprezamos as coisas espirituais, sabe o que isso nos torna? Indiferente ao sofrimento do pecador. Quando eu desprezo as coisas espirituais, isso me torna indiferente. Eu não estou nem aí para o pecador. Esses fariseus aqui, mestres da lei, não tiveram nem aí para o sofrimento de Judas. Isso é problema seu. Se exploda você. Ao ponto que ele foi lá e se matou. E quando eu desprezo aquilo que o Senhor me dá, quando eu desprezo, quando eu não participo, quando eu não estou junto na comunhão, eu não estou nem aí para o sofrimento daqueles que vão para o inferno. Essa que é a verdade, amados. Se eu não renunciar, se eu não valorizar as coisas espirituais que o Senhor me dá, eu não estou nem aí para o sofrimento do pecador. E que igreja sou eu? Que igreja sou eu? Se eu não valorizar a alma, cuja essa o Senhor Deus mesmo falou, para mim vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Não é nas coisas bonitas que Deus está interessado, não, queridos. Satanás está levantando pessoas para conturbar o evangelho e enganar os santos de Deus. E a igreja, de maneira geral, está se deixando levar pelos enganos de Satanás. Por quê? Por quê? Porque estão desprezando aquilo que o Senhor Deus está dando. Estão desprezando. E ainda tem a cara de pau de dizer, perdão, meus amados, a minha expressão. Perdão a minha expressão. Mas ainda tem a cara de pau de dizer assim, não vamos lançar pérolas aos porcos. Quem que está sendo os porcos? Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Eu dizia para alguns irmãos, eu não vou dizer, Jesus vai voltar amanhã, e nem depois da manhã, ou daqui 100 ou 200 mil anos, não sei. O que eu sei é que Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu não quero
que quando Ele voltar a me pegar dormindo, como diz o Apocalipse, no sentido espiritual, dormindo, desatento, fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu sirvo a Deus no domingo, mas durante a semana eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona. Eu preciso renunciar. Eu preciso do temor de Deus novamente no meu coração, para que eu não venha ter mais essas perdas espirituais. Pelo contrário. Eu preciso sim, me arrepender, buscar a graça de Deus, aproveitar o tempo que o Senhor está me dando, e voltar a ser ativo, a ter uma atividade na igreja, a participar dos cultos, a participar das escolas bíblicas, a participar do culto do jovem, a estar junto com a igreja, a abraçar esse novo tempo e dizer: nós estamos juntos. Nós caminhamos para a glória de Deus juntos. E não mais desprezar aquilo que o Senhor nos dá. Para não sermos indiferentes em relação àqueles que estão perdidos. Porque essa foi a postura desses homens que se diziam espirituais, que se diziam doutores da lei. Essa foi as suas atitudes para com o sofrimento de Judas. Judas se arrependeu e disse: eu pequei traindo sangue inocente. É como se ele dissesse assim: está aqui o dinheiro de vocês de volta, pelo amor de Deus, solta esse homem. E aqueles cidadãos simplesmente disse: isso é problema seu. E quantos de nós muitas vezes não vamos olhar para o pecador, quando nós desprezamos isso aqui, nós estamos tão indiferentes com o sentimento dele, que vamos dizer a mesma coisa. Vamos dizer a mesma coisa. Às vezes um cidadão chega para você e fala assim: cara, eu estou perdido, minha mulher foi embora, eu não sei mais o que eu faço. E você, por desprezar as coisas espirituais, vai dizer para ele: isso é problema teu. Eu te avisei quando você não estava valorizando ela. Eu te avisei quando você estava indo para a balada e deixando a tua mulher em casa. Chegou um ponto que ela se cansou. E sabe por que você vai dizer isso? Não é porque você é santo, não é porque você é melhor do que ele, não. Eu digo você, mas me colocando no mesmo grupo. Vamos dizer isso porque nós estamos desprezando as coisas espirituais. E quando nós desprezamos as coisas espirituais, vamos nos sentir no direito, igual esses fariseus aqui. Tão religioso, tão santo, mas indiferente para o sofrimento desse que se perdeu. Amados, se quisermos olhar para o nosso próximo, para o nosso semelhante, da mesma maneira que Jesus olhava. A Bíblia diz que Jesus olhava para a multidão e sentia uma grande compaixão delas. Por quê? Porque ele via nelas ovelhas desgarradas, como sem pastor. E se nós quisermos ter esse mesmo sentimento, nós precisamos renunciar tudo. E é hora de nós nos avaliarmos. E não importa quantos anos de crente você tem, queridos. Não importa quantos anos de crente você tem, quantos anos de crente eu tenho. O momento é de pararmos tudo e perguntar para nós mesmos: como que eu estou vivendo a minha vida espiritual? Como que eu estou valorizando as coisas espirituais que o Senhor me dá? Sabe, e aí vai entrar essas ideias. A participação nas atividades. Como que eu estou valorizando? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Há um conselho do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 3, verso 2. Segundo Timóteo 3, 2. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e por aí vai a lista. Ela vai até o versículo 5. Mas o 3 já está bom. Quando vivemos um tempo da indiferença, quando nos tornamos indiferentes para aquilo que o Senhor nos dá, para o tempo que temos para fazer uma caminhada cristã, para participarmos de uma reunião de oração, avivarmos os nossos corações, avivarmos a nossa espiritualidade, para assim então exercermos o dom que o Senhor nos dá. Nós vamos nos tornar amantes de nós mesmos.
Vamos valorizar sim. Vamos valorizar mais o nosso carro. Vamos valorizar mais o nosso sofá. A nossa TV de 42, talvez de 50, sei lá quantas polegadas. Vamos valorizar mais o nosso computador. Vamos valorizar mais a nossa folga. Nós vamos valorizar mais tudo isso quando nós desprezamos isso aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Quando aprendermos a valorizar de verdade isso aqui e renunciar a todas essas coisas que eu falei, nós vamos desfrutar delas também. Nós vamos desfrutar do fruto do nosso trabalho. Com certeza. Mas de uma maneira equilibrada. Priorizando o reino de Deus, que é eterno. Amém? Terceira e última lição que eu vou tirar do texto para a nossa vida. E agora você segura na cadeira aí, porque talvez você vai pensar diferente nesse aspecto aqui, tá? Mas eu vou procurar explicar esse negócio aqui também. A verdade é que... Então, primeira coisa, renunciar, né? A nossa renúncia. Segunda coisa, perdemos espiritualmente quando não renunciamos. E terceira, a salvação é graça. Amém? Salvação é graça. Tá? Mas a recompensa é pelo serviço prestado. A salvação é graça. Mas a recompensa é pelo serviço prestado. Acompanha comigo a leitura no versículo 27 de Mateus capítulo 16, que nós lemos. Opa, só que espera aí um pouquinho que eu estou em Lucas. Mateus 16, 27. O Senhor Jesus dizendo: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então, presta atenção, recompensará a cada um, segundo o quê? Segundo as suas obras. Aqui cabe uma ilustraçãozinha aqui. Fecha o parênteses aqui um pouquinho. Ou melhor, abre um parênteses aqui. Para mim fazer uma ilustraçãozinha que vocês já conhecem, né? Conhece aquela historinha lá da irmãzinha, né? Que morreu o pastor também. E ambos chegaram lá no céu, né? Conhece essa historinha? Que daí então o camarada lá carregou, só uma historinha, tá? Mas para ilustrar isso aqui. E mostrou para a irmãzinha a casa que ela tinha lá no céu, né? E era casa. Tá? Era uma mansão mesmo. A irmãzinha ficou toda feliz e entrou para dentro da casa dela. E o pastor, ele falou: vem comigo. E aí o pastor dizia: pô, se essa irmãzinha ganhou essa mansão aí, né? Minha vai ser a bambambam. E foi. E as ruas bonitas já foi ficando para trás. Nada que lá no céu não tem coisa feia, tá? É só para ilustrar. Mas quando ele chegou lá no lugar, um bionguinho lá. Né? Talvez até menos do que uma meia aguinha. Aí é o teu. E aí o camarada se assustou, né? Mas que negócio é esse? Né? Falou: não, isso aqui é o que você plantou. É pelo que você fez. O camarada achava que estava explodindo. E a irmãzinha, que ninguém dava nada por ela, era ela que levantava 3 horas da manhã para dobrar o joelho no chão, para orar por ele. Era ela que dedicava o seu tempo em oração. Era ela que abria a igreja. Era ela que cuidava, era ela que arrumava as cadeiras, era ela que orava por cada assento desse, pedindo para que Deus trouxesse cada pessoa naquele lugarzinho. Mas o ministério da irmã não aparecia. Mas Deus via. Deus via. Queridos, não se engane porque você toca um instrumento. Nada contra os instrumentistas. Glória a Deus por eles aqui. Mas não se engane. Não se engane porque você prega. Não se engane porque você é professor de escola bíblica dominical. O meu ministério aparece. Queridos, é aqui. É a motivação do coração que Deus olha. É a motivação do coração que Deus enxerga. E Ele separa muito bem. E Ele separa muito bem. E enquanto nós estamos aqui, com a nossa mente limitada, Deus nos deu o Espírito Santo para nos advertir e por meio da palavra nos instruir. Cabe a mim a decisão. Deus não, como alguns dias, criou o mundo e saiu fora. E deixa que esse povo se vire aí. Os panteístas acreditam sim.
Mas não foi isso que Deus fez. Pelo contrário, Ele criou o mundo sim, nos colocou aqui sim, e nos deu o seu Filho, para nos redimir com Ele mesmo. Para nos redimir com Ele mesmo. E a partir daí poder viver essa nova vida com Cristo, servindo com alegria. Salvação, querido, é graça. Ninguém vai, como bem diz Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Vamos comigo para Efésios. Eu quero ler o verso 2, capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Veja o que diz a palavra de Deus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Agora uma coisa engraçada, isso é jargão no meio evangélico. Todo mundo sabe isso aqui. Agora é o 10 que a gente não lê muito, né? Vamos ler o 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. A gente leu o 8 e o 9 e se sentimos maravilhados. Não é verdade? Agora, e quando nós lemos o 10? Aí nós precisamos nos autoavaliar. Porque se eu sou feitura de Cristo, criado nele, para viver e fazer essas boas obras, que por Deus são preparadas, eu tenho serviço para fazer. Eu tenho serviço para fazer. E eu não tenho serviço para fazer de qualquer jeito, não. Deus me incapacitou, nos capacitou, nos especializou. Essa palavrinha, né? Nos deu especialidade. É o dom, é o talento. E vai depender de nós agora. É a mesma coisa quando você vai para os estudos secular. Não é diferente. Um advogado estuda direito. E vai exercer a justiça, vai trabalhar nessa área. Se ele parar ali, com certeza outros advogados vão ultrapassá-lo. A medicina não é diferente. O médico estuda para trabalhar e conhecer o corpo humano, para então tratá-lo. Nós, cristãos, não estou dizendo que todos nós precisamos ir fazer teologia, mas nós precisamos estudar de verdade a Bíblia. Por quê? Porque o Senhor nos deu um dom. E agora nós precisamos nos tornar especialistas. E desenvolver isso que o Senhor já nos deu. Mas isso não vai acontecer de balde. Um médico não vai se tornar o melhor médico se ficar na casa dele dormindo. Ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar estudar. Não é diferente que o crente. Nós não vamos nos tornar especialistas, e especialista que eu digo, não no sentido de ser melhor do que o outro, ou de aparecer, não, mas especialista no sentido de crer. Independente da situação, como nós cantamos aqui, ou circunstância, eu creio, eu descanso, eu vivo a minha fé no Senhor. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou habilitado para isso. Ou seja, você devora a Bíblia, você participa da comunhão, você está na companhia dos santos, você está na presença de Deus, você está sendo capacitado, você está sendo habilitado para exercer tal função, ao ponto que você vai se tornar especialista, sim. Um bom conselheiro, aquele que vai amar de verdade, que vai chegar para as pessoas que estão vendo tantas coisas, estão conturbadas, estão perdidas, não sabem que rumo tomar, mas você vai ser o agente de comunicação para a vida dela, você vai ser o agente de transformação, você vai poder chegar e dizer, meu querido, minha querida, porque quando a gente tem intimidade com as pessoas, a gente fala isso não pode ser só jargão evangeliquez, isso precisa ser motivação, coração, verdade. Quando você tem intimidade com os teus vizinhos, você pode chamar sim de queridos, mas de queridos de verdade. Eu te quero bem. Sabe, essa luta que você está vivendo, eu vou dizer uma coisa para você, de repente, Jesus, ele não vai tirar de você, não vai resolver todas as coisas, mas uma coisa é certa, você não vai mais sofrer sozinha. E eu vou dizer uma coisa, queridos, o sofrimento, ele é sim uma faculdade, e ele se torna, não mais, vamos dizer assim, desesperador, quando a pessoa que sofre tem Cristo, porque ela entende que esse Cristo está com ela, e ela está vivendo o que ela está vivendo, e ela não procura saber a razão por que disso, mas ela procura pensar assim, mesmo aqui,
O que eu posso fazer para contribuir para o reino? Porque ela está habilitada. Jesus a habilitou. Salvação é graça, mas recompensa é pelo serviço prestado. O apóstolo Paulo também vai falar isso em Romanos capítulo 2, versículo 6, e vai falar isso também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. Amados, guarda uma coisa no teu coração. Talvez, eu sei que eu falei bastante coisas, talvez você não vai se lembrar de todas elas, mas guarde uma coisa no teu coração. O tema da mensagem. Guarda o tema da mensagem. Renúncia. 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 Eu preciso renunciar. Renunciar ao mundo, renunciar aos maus hábitos, renunciar às más companhias, renunciar às coisas que o mundo me oferece, para poder então abraçar aquilo que o Senhor me dá para poder viver e desenvolver a minha vida espiritual. Se eu fosse você, sabe o que eu fazia? Eu olhava naquele mural ali, olhava lá a agenda da igreja, quais são os horários de culto, e não perderia mais nenhum. De verdade. Não perderia mais nenhum. Não perderia mais nenhuma escola bíblica. Eu vou começar por aqui, Senhor. Eu vou começar por aqui. Eu vou começar a participar. Eu vou começar a estar na presença de Deus, junto, na companhia dos meus amados, orando. E aí sim, nós vamos viver esse novo tempo que está se aproximando com júbilo, com alegria. Vamos viver esse novo tempo, sim, preparado para quando aqueles homens estiverem aqui nos fazendo pergunta, e nós não vamos responder porque alguém soprou no meu ouvido, não. Nós vamos responder porque nós temos base bíblica aqui e aqui, para poder dizer: Deus diz assim, assim, assim. É isso que nós vamos aprender, é isso que nós vamos desenvolver e exercer isso lá fora, no contexto em que nós vivemos, que o Senhor nos coloca. Amém? Dito-se tudo isso, querido, eu vou pedir para você curvar a tua cabeça e fechar os seus olhos. Eu vou querer orar por você, e eu só quero fazer algumas aplicações que tem a ver com perguntas para mim e para você. Primeiro é: como você tem vivido esta nova vida? Como você está se dedicando no serviço a Cristo? Você tem sido assíduo na sua igreja? Tem participado das reuniões, adquirindo crescimento espiritual? Como está você na sua caminhada? Meu desafio para você nesta noite é: faça um propósito com Deus nesta noite, amados. Faça um propósito com Deus aí no teu coração. Renuncie a tudo quanto você tem investido mais o seu tempo, e volte a investir o seu tempo na obra de Deus. Renuncie a tudo aonde você tem investido mais, aonde você tem priorizado mais, e volte a se dedicar, a aprender, a crescer e a servir na obra de Deus.